Aqui trazer um calorzinho. O Quintanilha trouxe calor, né, gente? Porque olha, estava muito mais frio, né? Quem está de Cirolão hoje? Então tá. Obrigada pela presença de todos. O líder hoje vai mediar o Quintanilha, que está lançando em área nacional. E em breve, em setembro, vai acontecer a Bienal de Quadrinhos de Curitiba, em setembro. De 8 a 11, e ele vai retornar com um livro novo, né? Mas vai ter algo novo, né? Então vamos lá. Boa noite a todos e todas vocês. Prazer estar aqui essa noite, ver os rostos conhecidos, né? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. E agora vamos então começar a noite com o Sr. Quintanilha, né? Então, hoje o lançamento do Inário Nacional, né? Tá? Você quer falar um pouco sobre esse livro, sobre esse seu novo projeto? Apresentar ele para nós? Sim, o Inário Nacional ele é um livro de histórias curtas, né? Como foram meus primeiros livros. Embora as histórias partam sempre do mesmo princípio, eu sempre sou motivado por temas que me interessam como autor, né? Especialmente as facetas do ser humano, a forma como as pessoas se relacionam umas com as outras, a forma como as pessoas se relacionam com o mundo em volta delas. E no caso do Inário Nacional, uma coisa muito emblemática também, o fato de a maneira como as pessoas se relacionam com o mundo em volta delas, sem necessariamente darem voz à forma como elas efetivamente gostariam de se relacionar com esse mundo. É um álbum onde o tema da violência é muito presente, não só a violência física, mas acho que especialmente a violência psicológica, não só a violência que infligimos a outras pessoas e tudo, mas também a violência que nos impomos a nós mesmos também. A violência que perpassa as relações humanas é uma coisa que me choca muito como pessoa e como autor também. E tudo isso está muito presente no Inário Nacional. Até isso, acho uma coisa curiosa. São muitas vezes no Inário, eu pude perceber isso, tem bastante questão de relações de poder, né? A pessoa acaba criando uma relação de submissão ou de opressão em relação a outra. E isso vai nos mais diversificados tipos de relacionamento, né? Você gostaria de falar alguma coisa a respeito disso? Sim, bom, não só no caso das relações de poder, quando alguém impõe uma determinada situação a uma outra pessoa, mas também uma coisa que me chamou muita atenção, que é o fato das pessoas, muito frequentemente, voluntariamente se colocarem na situação de oprimidos e voluntariamente aceitarem fazer parte da situação e voluntariamente criarem um mundo que possibilite que elas se perpetuem nessa situação na qual elas são oprimidas psicologicamente, fisicamente, etc. Essa é uma questão que eu acho bem bacana, porque isso é uma coisa que fica visível em muitas das histórias, né? Por exemplo, a primeira história lá, Ave Maria, cheia de graça, né? Ela tem a questão da menina, ela praticamente é refém do cara, né? E ela tem consciência disso, das coisas que ela está abrindo da mão da vida dela e tal, né? Mas daí tem outros momentos que a pessoa não necessariamente tem uma escolha, né? Por exemplo, já na história título mesmo, Inário Nacional, você descreve uma violência, né? Um estupro de uma menor dentro da escola, né? E daí o desenvolvimento. Naquele caso, a menina não tinha como... É bem a figura que você usa, né? Da vespa e da lagarta, né? Sim, é verdade. Existe um fator que eu costumo elaborar alguma coisa em relação a isso, que é algo que poderia ser entendido como uma doutrinação para a submissão, que algumas pessoas podem se auto-impor também, mas que também pode ser imposta, seja circunstancialmente, seja pessoalmente, seja pelo que quer que seja. Algumas pessoas se encontram em situações nas quais elas se tornam vítimas voluntárias e o fato de se tornarem vítimas involuntárias
em muitas circunstâncias, não necessariamente choca com a natureza de algumas pessoas, o que é ainda mais complexo. Complexo pra caramba, né? Você estava falando dessa questão da cultura e da pessoa se violentar. Eu acho que quando você falou nisso, tem uma história, não sei se todo mundo já leu o livro, mas se não leram, talvez vocês só se sintam um pouco perdidos, porque eu acredito que eu não vou fazer spoilers assim, né? Você só vai ficar meio boiando em cima da pergunta. Mas nós adoramos spoilers. Oi? Nós adoramos spoilers. Né? O que é a vida sem spoilers, né? E daí, Batalha de Flores é uma história que se passa no Carnaval de 1924, né? E salvo interpretação errada minha, né? Você tem uma pessoa que se inflige uma opressão, vamos dizer assim, uma dor, ela se restringe, ela se limita, ela sofre com isso fica evidente na história, mas daí entra nessa questão que você estava falando do condicionamento, porque eu acho que essa pessoa daí, quando ele era criança, ele senta no colo de um outro homem e ele não sabia que não podia. Aí, a partir daquele momento, se define para ele as regras que vão começar a atacar ele. Nesse caso, você acha que ele se submete ou ele simplesmente não tem escolha? É difícil falar sobre isso. Nesse caso, eu tratei de uma maneira muito específica algo que pode conduzir a uma violência maior, né? Uma determinada circunstância que pode conduzir alguém a praticar um determinado tipo de violência, porque historicamente já tem a predisposição de se violentar a si mesmo através do fato de se penitenciar segundo o que essa pessoa mesmo possa pensar, pelo fato de não ter feito as escolhas corretas. E não fazer as escolhas corretas para muitas pessoas pode parecer muito alguma coisa com a qual é muito difícil de se conviver. E esse tipo de pergunta que a gente está fazendo aqui, esse tipo de condução que a gente está dando aqui para discussão, é o que você espera quando você elabora uma história assim? Você gosta desse tipo de repercussão? Ou quais são os outros objetivos que você, por exemplo, pensava quando começou a elaborar as histórias de na área nacional? É muito difícil para mim pensar na repercussão que as histórias podem ter. Quando eu faço uma história, eu realmente penso primeiro em me comunicar da melhor maneira possível, com o maior número de pessoas possível. É realmente aquilo que eu penso. E acho que eu consigo me comunicar com as pessoas de uma maneira muito intensa sempre. A maneira como os trabalhos vêm sendo recebidos demonstra que as histórias têm seguido esse caminho. Sobre a repercussão que cada uma pode ter, para mim é sempre uma surpresa, porque é muito difícil para mim imaginar como elas podem ser recebidas. Em última análise, não existe uma forma de se prever isso, não existe nenhuma possibilidade, ninguém tem uma possibilidade de imaginar, fazer uma projeção de como uma determinada história pode ser recebida pelo público. Então, eu me sinto muito satisfeito meramente em me comunicar. Isso é bem bacana. Nós estamos aqui, né, Tudo bem? Essas histórias são 6, né? Eu gostaria de falar agora, não sei se você quiser falar mais alguma coisa a respeito do teor do álbum, conteúdo, a gente sempre pode... Aliás, eu acabei não falando isso no começo, mas se vocês quiserem fazer qualquer pergunta, assim, durante a apresentação, por favor, né? Levanta a mão, vamos fazer uma coisa bem dinâmica, assim, para... Oi, você já tem uma pergunta? Então vamos... Só um momento.